mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, Jesus vem nos buscar. Glória a Deus, aleluia. Fala aí, povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, paz do Senhor. Eu espero que você esteja bem, para a honra e glória desse Deus Todo-Poderoso. Yeshua, o Messias tão aguardado, em breve vem nos buscar. É o que a sua palavra nos diz, né? E qual igreja você tem sido? Como você tem esperado a vinda do Senhor Jesus Cristo? Hoje é sábado, ontem foi sexta-feira santa, né? Tem um vídeo muito bom, que foi o primeiro que eu gravei no canal, que encontra-se em João 1:29. Vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu trago para nossa meditação hoje, não é sobre a Páscoa, mas sobre Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, e em breve voltará para buscar a sua igreja, a sua noiva. E eu te pergunto hoje, como você tem esperado ao Senhor Jesus Cristo? Qual o tipo de igreja você é? Vamos falar um pouquinho das igrejas de Apocalipse? Adoro! Sendo que hoje eu vou trazer Sardes. Apenas uma igreja, quem sabe eu falo depois das demais, né? Se você não sabe, Apocalipse relata 7 tipos de igreja. Vem falando de Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. As outras eu tive que dar uma olhada para não cometer erro. Sendo que hoje eu vou falar sobre Sardes. Estou fazendo esse estudo com uma amigona minha, a gente está estudando junto Apocalipse, e eu achei prudente, né, trazer um pouquinho sobre a igreja de Sardes. Você vai falar assim, Débora, prudente por quê? Porque a gente, como igreja, nós precisamos saber como estamos à espera do Senhor Jesus Cristo. Aí você vai falar assim, Débora, mas não tem nada a ver. Então, para começar, antes de falar de Apocalipse 3, eu vou ler 2 Pedro 3:14, que diz assim: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com sabedoria que Deus lhe deu. O Senhor Jesus Cristo, Ele quer que a sua igreja seja encontrada em paz, sem pecados, irrepreensível, imáculas, dependendo da tradução e da versão da sua Bíblia. Mas é o que o Senhor Jesus Cristo quer encontrar a sua igreja. E qual tipo de igreja você tem sido? Sardes era uma igreja apática e irrelevante. A palavra do Senhor diz que ela tinha obras, mas era morta. Tinha aqueles cristãos mortos, tinha os quase mortos e tinha aqueles crentes ainda que tinham vida. É o que a palavra do Senhor diz em Apocalipse. Conheça as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você viveu e ouviu. Obedeça e arrependam-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, tá? Eu paro nessa parte porque o que nos chama a atenção é que a igreja de Sardes, ela era uma igreja o quê? Que tinha mortos, quase mortos, e tinha aqueles vivos. E o Senhor, Ele faz um alerta para essa igreja. O Senhor fala assim: fiquem atentos, vigiem e lembrem-se do que vocês ouviram e obedeçam. A palavra de Deus é o melhor livro para uma conduta cristã.
A palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, ela nos instrui como vestir, como falar, como andar, como nos comportar na igreja, como nos comportar trabalhando, como nos comportar estudando, como sermos marido, esposo, filhos, avós, tudo. Como ser pastor, como ser líderes. A palavra de Deus nos instrui como cristão, como devemos estar diante da presença do Senhor. E qual igreja você tem sido? A Sardes, ela era uma igreja a qual o Senhor elogiou as suas obras, mas logo o Senhor fala assim, tá, eu vejo as suas obras, mas você nem tá vivo. Parece que tá vivo, mas você tá literalmente morto. Uma igreja morta é uma igreja que não está em Jesus Cristo. É uma igreja que não tem o Senhor Jesus Cristo como raiz. Porque João 14,6 diz, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos ter vida em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a vida. Ontem eu falei sobre João 15. Aqueles que estão na videira verdadeira para dar bons frutos. Como uma igreja se diz estar em Jesus Cristo e ela não produz vida, e ela não tem vida. Gente, eu não estou falando literalmente do templo. 1 Coríntios diz, e não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja. O Senhor quer habitar em mim, o Senhor quer habitar em você. O Senhor quer produzir vida em nós, para que quando a gente se juntar em comunhão, como Hebreus 10, 25, se eu não me engano, você quer ir em Hebreus, que precisamos ter essa comunhão. Quando a gente se juntar, é para adorar o Senhor, é para ter comunhão, para um ou outro se ajudar, para a gente se fortalecer como igreja ali, ó, porque todos nós somos igreja. Então, quando eu trago essa meditação da igreja de Sardes, era porque era uma igreja que não tinha sentimentos, ela não tinha empatia, ela era irrelevante, tipo, tanto faz, tanto fez. Ele tá precisando de ajuda, tá precisando de cesta, tá precisando de... deixa pra lá, tanto faz, manda orar. Tem gente que é assim, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele quer buscar uma igreja que esteja preparada, uma igreja viva. A própria palavra em Apocalipse diz, se você não é quente nem morno, o que eu vou fazer? O Senhor Jesus Cristo fala que vai o quê? Vomitar-te-ei. E você, qual igreja você tem sido? Você tem sido aquela igreja que serve ao Senhor, que é viva, que tem vida e exala a vida, que exala a presença do Senhor Jesus Cristo, ou tem sido apática, irrelevante? Se o Senhor assim me permitir, nos demais vídeos, eu volto aqui gravando sobre Éfeso, Esmina, Tiatira, que também são igrejas maravilhosas. Mas eu trago hoje Sardes, que é uma igreja apática, que é uma igreja que está literalmente com alguns cristãos mortos, outros quase morrendo, e aqueles vivos o Senhor instrui eles, olha. Vamos lá. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andaram comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça. O Senhor Jesus Cristo está falando comigo e contigo. Qual tipo de igreja você tem sido? Qual tipo de igreja você tem sido, para que o mundo veja, para que você esteja à espera do Senhor Jesus Cristo? Eis que o Senhor está à porta. O juiz está à porta, o Senhor está voltando. Os sinais são claros da vinda de Cristo. E você tem sido qual tipo de igreja? Tem sido crente morto? Um que está quase morrendo? Mas se for um vivo, a própria palavra de Deus diz, continue, permaneça. E aquele, que está morto ou quase morrendo, desperta, vigia. Lembra do que você escutou da palavra de Deus. Lembra das ordenanças que estão na palavra de Deus. Lembra do que o Senhor falou. Levanta, se arrependa e volte a praticar as boas obras. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, poderosamente. Que jamais falte a presença do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Que Deus te abençoe grandemente. E que essa palavra, ela fique nos nossos corações. E você tem sido qual a igreja à espera do Senhor Jesus Cristo? A paz!